de volta com o Educador em Entrevista. A gente fala um pouquinho a respeito de uns cursos realizados em parceria pela Ampliar e pela oficina Escola Eurípides Barçanufo. Hoje na companhia aqui do Rogério. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Agradeço a Educadora a oportunidade sempre estar com as portas abertas para a divulgação dos projetos da associação. Também com o Brian. Brian, obrigado pela participação e pela presença aqui com a gente no programa. Eu que agradeço a vocês, Luciano, pela participação, pela oportunidade. Acho que a gente tem que tentar ajudar um pouco os outros. A melhor forma de a gente conseguir isso é em parceria com grandes empresas também. E com o Rodrigo também, obrigado pela participação com a gente, Rodrigo. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Bom, Rogério, falando um pouquinho aí dessa parceria, né, a gente já teve aqui no programa tocando nisso, mas tem rendido frutos aí essa possibilidade de ampliar a formação das pessoas com essas palestras, com essas oficinas, e a parceria com Ampliar parece que tem dado ótimos frutos nesse sentido. Sim, nós começamos o projeto em março, né? Desde então ele tem tido um curso técnico por mês e nós temos até nos surpreendido que todo mês parece que o curso fecha cada vez mais rápido, né? No mês passado nós fomos abrir o curso e em menos de 2 dias eu já tinha o curso completo. E nós até pensamos na possibilidade de abertura de uma nova turma, mas como nós estamos trabalhando em parceria com a Ampliar e os professores são todos voluntários, nós ficamos muito na disponibilidade do profissional também, né? E acabou não dando certo, mas os cursos têm dado super certo, a procura espontânea tem sido muito boa. Nós realizamos uma palestra também na CE, tudo em parceria com a Ampliar, que também foi um sucesso. E agora nós estamos com uma nova palestra em parceria com a Ampliar e o Brian, que vai fazer para nós. Perfeito. E sempre com essa visão das necessidades de hoje do mercado, das necessidades de hoje da sociedade. Sim, a escola técnica ela tem os 3 principais objetivos, que nós chamamos os 3 pilares dela, que é a formação técnica com instrumentais básicos, né, a fomentar o mercado de trabalho, instruir, tanto auxiliar as empresas quanto auxiliar a população nessa inserção no mercado de trabalho e até se instruir, se capacitar para uma formação e fomentar o comércio, né, que essas pessoas fomentem as vagas e fomentem assim, a economia do município. Perfeito. E, Brian, vamos falar um pouquinho a respeito aí dessa palestra, né, qual é o tema, do que as pessoas que participam vão aí ter contato. O que a gente busca, Luciano, na verdade, é conseguir possibilitar que as pessoas que buscam emprego, o desemprego está alto, a gente está com um índice mais ou menos em 13% de desemprego no nosso país, e a gente percebe que as pessoas elas têm uma certa dificuldade, porque a gente aprende na nossa vida, na escola, muitas coisas, mas a gente não aprende de momento algum a como montar um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego, o que a gente coloca, quais informações são importantes, quais não são. Então a gente busca trazer esse conhecimento para que a gente não consegue gerar novos empregos, né? Mas a gente tem que, na verdade, conseguir deixar competitivo, né? E possibilitar que essas pessoas consigam, da melhor forma possível, facilitar também a vida do recrutador, né? Que a gente percebe que as empresas muitas vezes também procuram um profissional, o profissional procura emprego e parece que esses dois não se encontram, né? A gente precisa, na verdade, alinhar, aí fazer com que um enxergue o outro de uma forma mais clara, né? E a gente consiga aumentar o número de pessoas empregadas também. E é o grande paradoxo de hoje, né? Porque muitas vezes você tem vagas de empregos, mas falta essa ponte aí com a pessoa que muitas vezes por isso, né, não sabe fazer o mínimo que é um preenchimento de um currículo adequado. É um bom profissional na sua área de atuação, mas falta esse feeling aí para o mercado. Com certeza. A verdade é que o mercado busca profissionais que façam a diferença, né? A gente trabalha com recursos numa empresa e a gente tem vários tipos de recursos no mercado, materiais, e os recursos humanos, sem dúvida, são os que fazem a diferença, né? São os que conseguem não ficar obsoletos, né? Um recurso material comum, ele passa o tempo, quanto mais tempo passa, mais velho ele fica, né? O ser humano já fica idoso, ele vai ganhando experiência, ele vai ficando melhor. Então, a gente busca sempre pessoas mais qualificadas, pessoas que estejam atentas às mudanças que o mercado exige, e isso não somente, né, essa competência, como também essa pessoa consiga se mostrar dessa forma, né? Porque não adianta
o profissional ter essa competência e não saber expressar isso num currículo, que é o que vai atrair o recrutador a chamar aquela pessoa para ter a oportunidade de se mostrar um pouco melhor, né? As pessoas erram muito no currículo porque elas fazem o currículo para conseguir um emprego. E o foco do currículo, na verdade, não é conseguir um emprego, é você conseguir a entrevista, né? Através da entrevista é que você vai conseguir se mostrar com mais completitude e também de uma forma que cause maior impressão, né? Esclarecer algumas dúvidas, você exemplificar o que te trouxe até aqui, né? As pessoas que não têm experiência, elas têm a oportunidade de mostrar a vontade que elas têm de crescer, e também o perfil, né? Que tem que estar alinhado com a cultura da empresa. Sem sombra de dúvida. Rodrigo, a parceria aí, né, da Euretos Barçanufo com a Ampliar, como a gente disse, tem rendido esses frutos e essa possibilidade, inclusive, de incrementar os profissionais aqui na nossa cidade em busca aí de uma melhor qualificação ou de um trabalho. É isso mesmo, Luciano. A gente vê pesquisas recentes aí, como o Brian disse, 13% da população que é ativa, que busca emprego, está hoje desempregada. Isso representa mais de 13 milhões de brasileiros e algo como 1 em cada 5 lares brasileiros, toda a família desse lar está desempregada, está sem renda nessa família. Como o Brian disse muito bem também, a gente não pode gerar os empregos, mas enquanto escola técnica, nós podemos dar aquilo que temos para melhorar essa situação. E uma forma de fazer isso é proporcionar ferramentas ou métodos ou qualquer tecnologia que seja para que as pessoas conquistem isso, busquem de novo se recolocar. Fora a oportunidade que nós damos também para aqueles que não estão desempregados, mas de alguma forma pretendem outra qualificação ou outra profissão, outro emprego, então ele também pode alcançar. A palestra busca não só as pessoas que estão querendo se recolocar, como também alunos que queiram aprender algumas técnicas, professores, enfim, e os próprios empresários para entender um pouco mais esse cenário nacional. Bom, nós falávamos aqui a respeito especificamente, né, da ação e da palestra do Brian, mas temos outros cursos disponíveis. Isso. Nós estamos com um curso que começa hoje, inclusive, de comercial e vendas. No mês de outubro, nós vamos ter administração e finanças, que iniciou as inscrições hoje, inclusive. E em novembro, nós vamos ter departamento pessoal. Uhum. Então, nós já estamos com o ano completo. Em dezembro, nós não vamos ter curso. Mas, no ano que vem, também nós já vamos especificar, deixar a grade prontinha. Perfeito. Já para o ano que vem, já sair formada a grade de curso. Uhum. E, de fato, tem se visto isso, né? O quanto a procura é ampla, né? E o quanto são cursos, como a gente já disse, não só focados nas necessidades do hoje, mas em que a pessoa sai já com uma visão ampla daquilo que necessita, seja para pensar a melhoria do seu negócio, seja para se encaixar no mercado de trabalho. Sim, na verdade, nós pegamos os cursos e nós acompanhamos todo o material. São materiais muito ricos, muito bons, sabe? Nós acompanhamos a formulação, nós temos seguido um modelo, para as aulas ficarem dinâmicas e participativas. Todos os nossos cursos, nossas turmas são de 20 alunos. Nós sempre fechamos com 19, 18 alunos, nós nunca tivemos evasão excessiva, o que garante o sucesso do curso, e nós temos uma avaliação do curso. Nós sempre procuramos seguir, ouvir a opinião dos nossos alunos para ver o que pode ser melhorado, como nós podemos estar fazendo, para ampliar melhor os cursos, e o respaldo da Ampliar e do Rodrigo em acompanhar o material para garantir a qualidade do nosso material de ensino e alcançar a formação técnica desejada. Perfeito. Dentro dessa questão, Rodrigo, a gente acaba vendo também as necessidades específicas do mercado hoje e como vocês pontuam isso, como vocês tentam observar o que as pessoas estão pedindo, ou muitas vezes elas nem sabem que tem necessidade disso, mas de chamar a atenção para uma necessidade premente aí, de qualificação para o mercado hoje. Bom, na verdade, tudo surgiu em função da leitura do cenário. O que a gente percebe enquanto recrutadores que somos é que as pessoas não se mostram preparadas a isso e muitas vezes nem entendem o que será feito naquela função que eles estão pleiteando. E, fora isso, as próprias empresas têm dificuldade
em apresentar isso para o mercado quando vai fazer uma busca de um profissional. E uma forma que nós encontramos de resolver isso é identificando quais são as principais funções, digamos, de entrada no mercado. Vamos partir aí de assistentes, de analistas, e montamos nessas principais atividades os cursos dentro de um modelo, de um sistema que nós desenvolvemos em parceria com a Oficina Escola. Então, são cursos profissionalizantes voltados para pessoas que querem entrar no mercado de trabalho ou que querem se aperfeiçoar na área que eles estão começando. Esses cursos não almejam pessoas já qualificadas, ele almeja efetivamente qualificá-las. E as atividades são PCP e produção, administrativo e financeiro, suprimentos, logística, enfim, toda função de entrada numa empresa, para que esse profissional, vendo os nossos cursos de uma maneira bem ampla, bem vasta, embora não muito aprofundada nos assuntos por uma questão de tempo, consiga se expressar ou se comunicar com as empresas nos termos principais dessas funções e entendendo aquilo que ele está fazendo quando ele estiver efetivamente conseguindo a experiência prática nas empresas onde ele estiver trabalhando. Perfeito. Quais os pré-requisitos para quem vai fazer os cursos aí? Já tem algum pré-requisito? Quem pode e qual o perfil da pessoa para fazer? O único pré-requisito que nós temos é estar cursando o ensino médio ou ter concluído. Né? De resto, nós não temos um pré-requisito. A pessoa tem que ter interesse no conteúdo e participar da oficina mesmo. Sem dúvida. Brian, no caso específico da sua palestra e da sua oficina, né, que público aí, quem está nos assistindo, que você indicaria, que você daria aí essa ação como prioritária? Luciano, não tem um público específico, né? É bom tanto para as pessoas que buscam uma nova oportunidade, né, que já têm um emprego e buscam mudar o seu destino, também para as pessoas que estão procurando o primeiro emprego. A gente está com uma brecha aí, né? A gente está com a legislação do aprendiz muito forte em cima das empresas. Então, a gente tem também uma quantidade grande de pessoas que nunca trabalharam e que buscam uma primeira oportunidade. É um público bacana, né, para aprender a formular o seu primeiro currículo da forma correta, porque não é fácil para essas pessoas que não têm experiência ainda conseguirem competir com algumas pessoas que já têm, né, por idade, por vários fatores. Então, não tem um público-alvo específico, né? Qualquer pessoa que busque capacitação e um conhecimento para conseguir melhorar a forma de se expressar, a forma de se comunicar com as empresas, que é por meio do seu currículo e das entrevistas também, estão habilitadas aí a conhecer um pouco mais. Perfeito. Pensando aí nessa questão prática aí dos cursos e das ações, né? Quando se pensa hoje no mercado de trabalho, a gente vê que é um mercado extremamente competitivo e que o detalhe faz a diferença, não é? Com certeza. São muitos currículos iguais, né, de pessoas com formações muito parecidas, com experiências muito parecidas, né? A nossa cidade não é grande, então as pessoas elas rodam muito pelas mesmas empresas e a gente percebe que aquela pessoa que se destaca na postura, na forma de conversar numa entrevista, nas suas ambições, tem muitas pessoas que vão para uma entrevista de emprego sem avaliar se a cultura daquela empresa vai de encontro com os valores daquela pessoa, né? E isso tem uma importância imensa, porque o processo de contratação é como se fosse um casamento, né? A empresa é um lado, o candidato é um lado. Então, a avaliação tem que ir a partir dos dois lados, né? A pessoa que está buscando aquela empresa, ela tem que saber que vaga está sendo oferecida, ela tem que saber se aquela empresa é uma empresa que vai de encontro, ela se sentiria feliz ali dentro, ela gostaria de participar daquele grupo de pessoas, se as ambições, se aquela empresa cresce, se é uma empresa mais familiar, se é uma empresa que tem ambições de expandir, né? Isso é importante porque pode ser que isso não vá de encontro com o que ela procura. E a pessoa que já vai sabendo o que quer, ela, sem dúvida, ela já está um pouco à frente daquelas pessoas que chegam lá e muitas vezes não sabem nem a vaga que você está oferecendo para elas. Bom, vamos falar um pouquinho dessa palestra específica, né, que já está chegando aí, Brian, né?
e com esse tema fundamental aí para os dias de hoje, né, que é como conquistar um emprego desejado, né? Não é só o emprego, mas sim o emprego que se deseja. Com certeza. A verdade é que a gente, desde novo, né, a gente já sabe o que a gente quer para a nossa vida, apesar disso mudar no decorrer da nossa vida várias vezes, né? Quando a gente começa a completar aí a idade, que a gente começa já a ficar apto a trabalhar, que hoje em dia já é até menor, a partir dos 14 anos um aprendiz já pode iniciar os seus trabalhos, né? Mas a gente já começa a identificar que o nosso perfil vai mais para um lado financeiro, para um lado de vendas, para um lado que exige comunicação ou não, né? Trabalhar sozinho. E a gente precisa buscar um emprego que vá de encontro ao nosso perfil. Não adianta uma pessoa que é muito tímida, por mais que existam formas, né, cursos técnicos, né, também que possam extrair das pessoas mais tímidas a competência de comunicação. Porém, é importante que você busque aquilo que vai de encontro ao que vai te fazer bem, né? A gente, na nossa vida, não adianta a gente fazer alguma coisa só por fazer, né? Você conseguir o seu emprego sem que você goste daquela área, sem que você sinta amor por aquilo que você faz, sem dúvida não é uma escolha muito interessante. A gente precisa também buscar o emprego desejado, né? Aquele que vai de encontro aos nossos objetivos futuros, né? E é muito importante que a pessoa se prepare para isso, né? Como que ela consegue fazer isso? Primeiro ponto é ela saber exatamente o que a função, o trabalho que ela procura exige dela, e ela tentar evoluir as habilidades dela naqueles quesitos, né? Se é um emprego que exige a habilidade de você se comunicar mais, você tem que procurar formas de melhorar a sua comunicação através de cursos, né? A gente tem uma facilidade muito grande hoje de se habilitar, né? Tem a internet que oferece para a gente uma amplitude muito grande de cursos técnicos, cursos presenciais ou semipresenciais, né? Que inclusive o Rodrigo disse que tem como projeto também para o Eurípides Barçanufo implantar esse tipo de curso. Mas é importante que as pessoas conheçam bem o que elas procuram para que elas consigam identificar quando elas acharem aquilo. Perfeito. E, Rodrigo, como a gente falava aí, né, a colocação no mercado de trabalho, muitas vezes a pessoa, e nesses períodos de crise a gente vê isso, né, as pessoas procurando o que tem de vaga, entram num momento de desespero, né, e deixam de ter o foco, de fato, na construção de uma carreira, sendo que esse é o período das oportunidades, né, esse é o período de começar a procurar, de fato, algo que agrade profissionalmente a pessoa e que dê uma estrutura futura para ela. Exato, e os cursos eles têm essa característica. A gente quer preparar essas pessoas para quando a coisa começar a ficar boa e ficar boa efetivamente. Quando esses empregos estiverem aí, essas pessoas vão ter o diferencial. Os cursos são extremamente acessíveis, são cursos que custam R$30, duram um mês, é um curso fácil de permanência, de cumprir essa grade horária. Ele foi desenhado de uma forma que todo o conteúdo é passado e testado em sala de aula. O aluno sai com o conhecimento da sala de aula. Ele não tem necessidade de levar nada para casa para aprender. A dinâmica do curso, a estrutura que nós criamos foi com esse objetivo. Então são cursos acessíveis e que estão aí olhando por esse ponto que você colocou, disponibilizando conhecimento para agora, para que as pessoas, quando as coisas melhorarem, como eu disse, sendo repetitivo aqui, estejam preparados para se recolocar ou até conquistarem aquela posição que almejam mesmo já estão trabalhando atualmente. Vamos falar especificamente dessa oficina agora, período de inscrições, como as pessoas podem participar e custos, Rogério. Então, nós já estamos com inscrições dessa palestra, né? As inscrições são R$30 ou R$20 em um alimento perecível. As inscrições são prévias, até para controlar público, porque nós estamos realizando lá no Salão da Ceia, então é um público mais limitado. Então, nós estamos fazendo já a inscrição antecipada. Pode ser feita presencialmente na sede da associação, que é na Rua Arthur Lopes de Oliveira, 363, em frente à Praça Allan Kardec, ou pelo telefone, 3661-0430, né? Então, na Arthur Lopes de Oliveira, 363, em frente à Praça Allan Kardec, ou pelo telefone 3661-0430.
Lembrando que as inscrições são todas antecipadas justamente para ter um controle de público, né? Como eu disse, a palestra vai ser lá no Salão da CE, né? E não comporta um público muito grande. Por isso é interessante procurar antes, porque nós estamos sempre com essa defasagem. As pessoas chegam para procurar as vagas e a gente já esgotou, né? Então, assim, é interessante tá buscando o mais rápido possível. Perfeito. E o valor do investimento? R$30 ou R$20 em um alimento perecível. Perfeito. É bacana também, né, essa questão de ter ação social junto e acoplada aí com o perfil das palestras. Sim, na verdade, todo o projeto da Escola Técnica Eurípides Barçanufo, em parceria com a Ampliar, ela tem voltado para a ação social. O Eurípides Barçanufo ele vem buscando a autossustentabilidade desde 2014, com vários projetos, né, de sustentabilidade. E esse é mais um que nós vimos, uma maneira de... Como nós já temos toda a estrutura de uma escola, por ter a escola normal da pedagogia espírita, nós ocupamos um espaço já utilizado na escola e transformamos em escola técnica noturna. Então, assim, todo o recurso que é levantado é aplicado nos projetos sociais da associação, que seja a parte musical, que seja o Laços Eternos, que seja a escola de pedagogia espírita, né? Todo o recurso que é levantado nessa captação é revertido para os projetos sociais da instituição. Perfeito. Também, né, Rodrigo, quando se pensa nessa questão aí, vocês conseguiram unir isso, né? Eu acho que é bacana mesmo para a sua empresa poder ter esse viés social aí dentro das ações. Eu só tenho a agradecer ao Barçanufo por ter aceitado esse projeto, ter encarado esse projeto conosco. A Ampliar não ganha um centavo com esse projeto. Todos os professores e palestrantes, assim como o Brian aqui, são voluntários, também não ganham um centavo com relação a isso, nem de deslocamento. O material é feito dentro de um padrão, então esses voluntários se dedicam a cumprir esse padrão, sem ganhar nada em troca. 100% da verba é destinada e é uma satisfação imensa isso. Primeiro, que a gente pode contribuir com a sociedade, com as pessoas. Segundo, que nós já conquistamos o que a gente tinha que conquistar e temos, graças a Deus, a oportunidade de oferecer aos outros um pouquinho disso. Além disso, a gente tem uma outra satisfação que vem com isso, que é como somos surpreendidos pela procura de voluntários. Com pouca divulgação, a gente consegue pessoas inesperadas e de muito calibre, como o Brian, para nos ajudar nesse projeto. O Brian ele é bastante humilde aqui, como a maioria dos nossos voluntários, mas ele trabalha há muito tempo na gestão de recursos humanos e é um autodidata. Ele aplica softwares nas suas pesquisas de currículos, ele tem tecnologia própria que ele desenvolveu. Hoje ele é gestor em uma empresa grande aqui de Batatais e que tem uma capacidade de recrutamento muito forte, muito rápida. É uma pessoa que tem muito para ensinar nessa palestra, assim como todos os outros cursos que estamos tendo. Inclusive estão abertas as matrículas para um outro curso também. E todos esses voluntários eles têm muita bagagem prática, bagagem ali de vivência e não só acadêmica. Isso é muito importante, é muito satisfatório a gente encontrar esses voluntários e saber que tem muita gente querendo ajudar. Perfeito. Rodrigo, eu quero agradecer a presença, parabenizar aí pela iniciativa e pela parceria e deixar o programa sempre à disposição para a divulgação dessas ações. Muito obrigado, eu que agradeço, conte sempre com a gente. Agradeço aí a parceria com o Barçanufo, terem acreditado na gente. Nos deram um desafio lá atrás de termos no semestre 3 palestras e pelo menos 5 cursos. Nós começamos em março desse ano e com muito prazer, em junho nós já havíamos informado que a grade do segundo semestre desse ano estava concluída. Nós apresentamos os 5 cursos e as 3 palestras, fora as anteriores do semestre anterior. Então, obrigado ao Barçanufo pela oportunidade. Não há nada que a gente consiga fazer sozinho, né? Precisamos sempre de apoio. Obrigado a todos os voluntários, obrigado, Brian, e obrigado à educadora pelo espaço para podermos promover isso, que é para uma boa causa. Brian, obrigado pela participação. O programa está sempre de portas abertas e vamos esperar aí, né, que as pessoas procurem conhecimento, procurem informação para, de fato, estarem preparadas para a entrada no mercado de trabalho. Agradeço, Luciano, também o espaço, né, a confiança do Rodrigo
e do Rogério também. Fico muito feliz de poder fazer parte disso, essa energia tão gostosa que é de poder fazer tudo para ajudar as pessoas, né? A gente não pensar somente na gente. Então, desde o projeto até a palestra é sempre focada em facilitar a vida das pessoas. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso tudo. Rogério, você sabe que você é um parceiro do programa, nós estamos sempre à disposição para divulgar o trabalho da Eurípides Barçanufo e esperamos aí realmente que esse ciclo de palestras, de cursos, de ações continue com toda a qualidade que tem realizado aí até agora. Agradeço muito, Luciano, sempre. Eu acho assim que o nosso objetivo maior é a transformação pela educação e nós só conseguimos isso, eu acho que a instituição só está em pé há 40 anos por causa do voluntariado dela, que é muito forte. Da comunidade que busca transformação, sabe? E buscar transformação pela educação. Por isso agradeço muito às empresas que participam conosco, a Ampliar, principalmente pelo desenvolvimento do curso. Ao Brian, que está dando o tempo dele voluntariado, tempo de estar aqui, tempo de produzir material, tempo de realizar a palestra. A educadora que sempre esteve conosco em todas as ações da instituição. E a população que participa sempre com a gente, que praticamente mantém a nossa instituição em pé até hoje. Maravilha. Rodrigo. Que será o nosso próximo palestrante, se tudo correr bem. Vamos lá, com mais um desafio aí, com certeza uma parceria que me agrada muito, né? Exatamente por conhecer a qualidade do trabalho de vocês, tá certo? Bom, nós vamos a um breve intervalo, na sequência o tema é AA e todas as décadas aí de trabalho de qualidade que essa instituição realiza em todo o mundo. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, agora na companhia aqui do Dr. Freitas. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a toda a família da TV Educador e a todos os ouvintes, telespectadores, né? É com imensa satisfação que, mais uma vez, nós estamos aqui e sentimos muito honrados, né, com esses reiterados convites que nos são feitos, né, para virmos comentar alguns assuntos pertinentes à cidade, se tem alguma coisa que envolve o Estado e a Federação e o mundo, né? Sem dúvida. Qual desse processo, você que é um comunicador por excelência, esse processo de globalização, né? Hoje o mundo é uma aldeia, né? Como diria um amigo meu, o mundo é uma kitnet. Tá todo mundo junto. Exato. Aonde não se há mais nem privacidade, né? Não, isso é coisa do século passado. Então acabou tudo, né? Doutor, vem falar de um tema importantíssimo aí que é a respeito, né, do AA, dos Alcoólicos Anônimos, uma instituição que tem um poder de atuação global, fundamental, né, e que tem feito reiteradas ações mundiais aí, no combate, né, à dependência química, né, de uma droga lícita, que é o álcool. Droga lícita, né? Então, os alcoólicos, né, que alguns até dizem alcoólatras, não. Porque o certo é alcoólico, porque o alcoólatra, né, seria aquele, né, que venera o consumidor do álcool, como o ególatra é aquele que se ama, enfim, essas coisas nesse sentido. É um movimento que tem uma amplitude, todos nós sabemos, não só nacional, como internacional. É um grupo de trabalho extraordinário, porque vive em função única e exclusivamente da divulgação, né, de todas essas novas descobertas aí, que vêm de encontro à necessidade de nós, de uma forma pedagógica, agirmos em relação a esses seres humanos, né, que também, por questões aí, umas ou outras, né, mas passaram a consumir a bebida alcoólica de uma forma até ilimitada, né? E para você ver que essa questão é uma questão que deve sensibilizar a sociedade, não só a sociedade brasileira, como a sociedade mundial em um todo, né? Porque existe na dramaturgia russa um autor, né, o Gorky, que ele tem uma obra escrita na prosa que foi transformada numa peça de teatro, né? E nessa obra, uma das personagens, que era um alcoólico,
ele diz que ele não conseguia pensar em parar de beber. Então, para ver o que significa, né, essa dependência que a pessoa enfrenta em relação à bebida alcoólica. E eu, particularmente, você mencionou muito bem aí, que é uma droga lícita, né? Quer dizer, é um absurdo nós termos a nossa legislação considerando aquilo que faz mal para a saúde pública, né, ser lícito. Então, infelizmente, você vê o cigarro, né, as propagandas, causa câncer, mas está lá à venda, né? E agora você veja que o Uruguai recentemente liberou o comércio não clandestino, né, de consumo de maconha, né? E não está conseguindo atingir a demanda, né? Então eu acho que nós deveríamos nos ater a questões mais pedagógicas, educacionais mesmo, a partir do ensino fundamental, sempre orientando nas escolas, né, o desastre que esse consumo de drogas ele vai ocasionar para a pessoa, porque a pessoa é uma questão quase que homeopática. Hoje é um pouquinho, amanhã aumenta esse pouquinho e de repente você está consumindo aí às vezes 1 litro ou da popularmente cachaça, né, como nós denominamos, ou do uísque, ou da vodka, né, e assim sucessivamente. Eu me recordo, Luciano, que houve um período que quando eu era procurador da prefeitura, e às vezes nós agimos dessa forma pedagógica, né? E eu sempre, à época, o promotor, numa conversa que nós tivemos, eu dizia para ele, aquelas pessoas, né, que eram trabalhadores excelentes, mas que tinham esse consumo. Então, às vezes, no dia do pagamento, o que eles faziam? Pegavam e consumiam. Então, fazia uma convocação, né? O contador da firma ia lá, levava o pagamento era entregue, assim, percentual em torno de 80%, 90% para a esposa, para ela suprir as necessidades do lar, e aí 10% dava para ele, porque você percebe que esse mês de setembro nós estamos comemorando 70 anos, né, desse movimento Alcoólicos Anônimos, né? E às vezes nós precisamos enfrentar esse problema, porque na verdade é aquilo que o grande, né, John Donne, um místico do século XIV para o século XV, né, ele escreve uma obra que depois ela é retomada pelo Thomas Merton, aquele monge trapista famosíssimo, né, que morreu até eletrocutado lá na Ásia, num congresso de religiões que ele participou. E ele retoma o que o John Donne dizia, que nenhum homem é uma ilha isolada. Quer dizer, quando alguém morre, toda a humanidade chora. Chora porque perdeu um pedaço de si. Não pergunte por quem o sino dobra. Ele dobra por ti, por você, por mim. Então, todos nós estamos entrelaçados nessa destinação espiritual, social, né? E essa obra do John Donne também inspirou o Ernest Hemingway a escrever, né, aquela obra, Por Quem os Sinos Dobram, que você lembra, você que é um cultor aí, é secretário da Cultura, sabe, que virou até um filme, né? Então, essas coisas, nós temos que motivá-las em benefício dessas pessoas que são nossos irmãos. Eu aceitei o convite de vocês, aceitei o convite deles, eles até me mandaram lá, olha aqui, ó, né? E eu aceitei com muita honra, porque eu acho que cada um de nós
Nós temos que sair fora dos limites, né, da nossa igreja, quando somos católicos, do nosso templo luterano, do nosso templo calvinista, do nosso templo anglicano, do nosso centro espírita, do nosso tatu esotérico. Nós temos que sair fora e irmos de encontro àquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo dizia, né? Levai o Evangelho. E muitas pessoas acham que levar o Evangelho significa só levar os ensinamentos, mas também levar o amor, né? Levar a consideração, a solidariedade, a fraternidade, a nossa participação dentro da comunidade onde nós vivemos, né? Para que possamos auxiliar na solução dos problemas. Porque o que nós não podemos é fragmentar, né, o processo de solução dos problemas. Então, esse problema é administrativo, então é responsabilidade do prefeito, do governador, do presidente da República. Esse outro aqui é legislativo, é responsabilidade da Câmara, é responsabilidade da Assembleia ou do Congresso. Esse aqui é responsabilidade da comarca. Não, nós não podemos, né, fragmentar as coisas assim, porque a partir do momento que eu fragmento alguma coisa, o todo que é o importante começa a perder a sua importância, né? Então, nós temos que nos dedicar, vocês que fazem parte da imprensa falada, escrita, televisiva, eu que faço parte aí, né, dos meios aí acadêmicos, nós temos que dar a nossa colaboração. Nós não podemos voltar os nossos olhos, né? Deixar de voltar os nossos olhos, voltando as nossas costas para essas pessoas aí, porque isso daí amanhã pode vitimar alguém da minha família, pode vitimar alguém da sua família. Então eu agradeço esse convite que os diretores fizeram para mim. Você sabe que eles têm dois locais, né? Um aqui na igreja de Nossa Senhora Aparecida, né? Aqui no alto da Vila Lídia. E tem outro também lá na Auxiliadora, né, parece. Então, as pessoas têm que colaborar com isso, ninguém pode voltar as costas para isso, né? Sem dúvida. Porque, às vezes, nós temos aquela tendência a irmos aonde tem uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, né? Porque aí nós aparecemos, né? Então, eu acho que a colaboração é nesse sentido. Doutora, primeiro a gente ainda tem um grande preconceito com relação aos dependentes aí do álcool, porque muitas pessoas não reconhecem como uma doença. Não reconhece como uma doença e que merece aí um tratamento através de um psicólogo, né? Enfim, desses profissionais aí que nos seus respectivos cursos universitários, né, aprenderam a trabalhar essas, vamos dizer, características aí que fazem parte do caráter e da personalidade do homem. Agora, um outro detalhe que nós temos que observar, Luciano, é que a própria sociedade, os próprios meios oficiais, eles colaboram com isso. Você vai, por exemplo, numa solenidade pública lá e serve uísque, né? Uma cerveja. Não, isso está errado. Porque compete ao Estado, independente se é o município, o Estado, membro ou União, promover os meios necessários para defender a saúde pública. E agora você vai aí numa solenidade aí, né? Então é difícil ter aquela solenidade onde só sirvam o café e a água, né? E apesar que o café também não deixa de ser uma droga também, né? Por causa da cafeína. Sem né? dúvida. O açúcar já é considerado uma droga, as açúcar, gorduras. Né? Você veja aí que você vai, às vezes, comentar alguns fatos, né? E determinadas pessoas que vivem em função disso passam até a fazer uma espécie de uma rejeição a você, né? Você vê, o ideal é você usar o açúcar, o mascavo. Aí depois, na falta desse, o cristal. Aí depois o refinado. E você pode ver cheio de adoçantes. Aí tem um componente de sódio que você sabe que não é bom para os hipertensos, né? Pensando nessa questão e do funcionamento do AA mesmo, que tem essa história
bonita aí, né, de ser fundado e iniciado pelos primeiros membros que já tiveram a dependência e usar essa experiência comum para evitar que outros, né, entrem por esse caminho triste, ou se entraram, resgatá-los, né? Porque isso não deixa de ser também um processo de conversão. Porque o que é a conversão, né? É quando você está num certo caminho e você tem consciência que esse caminho não é o ideal, então você faz, né, meia volta, vou ver aqui que nós aprendemos no tiro de guerra, e voltamos ao início, né, onde nós começamos a errar. E o que nos leva a uma admiração, volto a insistir, a esse movimento, é que eles não recolhem, né, assim, contribuições, eles não fazem nada que envolva, assim, numa última instância, né, recursos financeiros. É uma orientação, é uma forma de você conscientizar, né, as pessoas. E eu vejo que muitos aqui em Batatais foram recuperados e continuam sendo recuperados, e muitos ainda serão recuperados. Isto não deixa de ser, né, em termos teológicos uma divulgação evangélica, né? Quer dizer, você recuperar aquele seu irmão que você desconhece a circunstância que o levou, né, a iniciar-se no consumo de qualquer tipo de drogas e que isso, porque no começo, Luciano, você ingere aí um copinho, aquilo não faz mal para você, né? Aí você vai indo, chega um dia que você está dependente, né? Você não consegue, isso é o caso do Gork, né? Eu não consigo pensar em parar de beber. E um outro detalhe, o Dr. Luiz Cândido Alves, de saudosa memória, e certa feita, conversando com ele disse para mim, falou, olha, o problema do álcool, desde que você controle, você no outro dia está pronto para trabalhar. Agora ele falou, pior do que o álcool é o cigarro. E todos nós estamos consumindo aí essas drogas. Quer dizer, é um verdadeiro paradoxo, é uma verdadeira contradição você falar droga lícita. Bom, então já, né, vamos reconhecer como lícita todas as drogas, cocaína, heroína, aí deixa arrebentar tudo. Nós não podemos pensar dessa forma. Então, tem que acabar com esse negócio de droga lícita, droga aí. Não existe isso aí. O que faz mal para a saúde, aliás, isso daí está a partir do Tratado da Penitência, da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, e não foi o São Tomás quem escreveu do Tratado da Penitência para frente. Foi Reinaldo de Piperno, que era o discípulo maior dele. E lá tem uma constatação que todo órgão que comece a comprometer o bom funcionamento do organismo, ele deve ser extirpado. Aquele Amaral Neto, que é nosso colega, né, porque eu também sou da imprensa, você lembra, né? Ele falava, o repórter lá, o Globo Repórter, né? Ele falava, porque ele defendia a pena de morte, né? São Tomás, quer dizer, São Tomás nunca defendeu pena de morte, né? As tradições cristãs, né, nunca defenderam a pena de morte. Uma coisa é você, no caso da Inquisição, né, que havia lá uma meia dúzia de loucos lá, que achavam que matando, torturando, eles estavam defendendo a pureza da fé, que não é dessa forma. Então, nós temos que nos conscientizar que tudo aquilo que é prejudicial ao corpo, nós devemos rejeitar, nós devemos, assim, extirpar. Lembrando que existem dois grupos aqui na cidade, né? O grupo Vida Nova, que se reúne na Igreja Santo Antônio, às segundas-feiras, às 20 horas, e o grupo Batataense, que se reúne na Igreja Nossa Senhora Aparecida, aqui na Vila Cruzeiro, às sextas-feiras, às 20 horas. Doutora, a gente falava a respeito dessa questão da dependência, da doença da dependência, né? E da questão ainda de se tratar o álcool como droga lícita,
mesmo com todos os danos que ele faz. E a gente tem uma outra questão que o Fábio coloca aqui, né, que é da divulgação e da publicidade em si. Justamente, é por isso que nós achamos um absurdo alguma coisa que é reconhecidamente, né, prejudicial à saúde, encontrar esses tipos de propaganda que, na verdade, são verdadeiros absurdos. Por exemplo, o que adianta ter lá na caixinha do cigarro? O cigarro produz câncer. Não, eu acho que você não pode colocar, porque há certas coisas que chamam a atenção. Há algumas, né, políticas públicas, entre aspas, né, de saúde públicas, entre aspas, que são verdadeiros atos atentatórios, né, à dignidade da pessoa humana. Você veja, por exemplo, que existe até a presença ideológica disso. Na época do Dostoiévski, né, um grande escritor russo, ele foi confinado, né, num campo de concentração na Sibéria, e aonde ele escreveu aquela célebre obra, né, Recordação da Casa dos Mortos, que depois inspirou o nosso Graciliano Ramos a escrever Memórias do Cárcere, na época do Getúlio Vargas, né? Nessa Recordação da Casa dos Mortos, o Dostoiévski faz uma análise assim extraordinária, por isso que ele é considerado o pai do romance psicológico, que aqui entre nós, quem pontificou foi o nosso o Machado de Assis, né? Então, o que eles faziam em algumas prisões aí no período imperial da Rússia ou de outros países? Eles estimulavam nos próprios campos de concentração, né, esses presídios, esses gulags, né? O Solzhenitsyn, ele declara bem isso daí, quando esteve preso também, o consumo de vodka ou de outras bebidas alcoólicas. Por quê? Porque isso faz a pessoa entrar, né, num estado onírico, e aí parece que ele esquece as misérias, né, e aquele estado de, vamos dizer assim, de sofrimento pelo qual ele passa. Então, nós não podemos viver em função de uma propaganda, né, cruel, porque esse tipo de propaganda é cruel, essa propaganda. Porque vá perguntar para as famílias que, entre os seus componentes, tem alguém que seja um dependente do álcool, para ver se a família aprova isso daí. Vá entre aquelas famílias que têm aí, você veja que hoje, Luciano, nós encontramos vítimas de outras drogas, como a maconha, a cocaína. As pessoas são verdadeiros zumbis andando pelas cidades. Quer dizer, aonde está o espírito público? Aonde está o espírito de solidariedade da humanidade? Quer dizer, nós não podemos rejeitar essas pessoas, como se fazia da Idade Média para trás, né? Aquelas comunidades de isolamento que eram criadas para os leprosos, né? Não, nós não podemos, isso aí desumaniza o homem, isso aí embrutece a civilização. Que civilização? Uma civilização que vive da desgraça do semelhante, daquele que produziu alguma coisa para o seu crescimento econômico, financeiro. O que é isso? Isso é um absurdo, isso aí é uma enganação, é um engodo, é uma política pública asquerosa que achincalha a dignidade da pessoa humana. Então nós que nos conscientizarmos da necessidade de estendermos as mãos a essas pessoas que são vítimas, né, desse tipo aí de consumo, dessa bebida alcoólica ou daquela outra, porque todas elas têm um efeito deletérico para o nosso organismo. Elas corroem as nossas estruturas internas. É como aquele que vocês falam, o carrapato do boi, né? Ele entra lá dentro assim, pega o cachorro, de repente o cachorro cai, aí o boi cai, está tudo carcomido por dentro. E assim também são essas bebidas aí que nós deveríamos, quer dizer, ter uma rejeição social a ela. Porque o Platão na República, ele dizia que na medida em que os bons vão se omitindo, os maus vão chegando aos cargos públicos, e nós estamos vendo aí o Brasil, estamos vendo o mundo, né? Estamos vendo aquele cidadão lá na Coreia do Norte, né,
com aquele teste agora com a bomba de hidrogênio. A China tem interesse nisso, porque é uma forma dela conhecer o poderio bélico dos Estados Unidos, na hipótese dos Estados Unidos fazer uma ação militar na Coreia. Então nós precisamos parar dessa hipocrisia, nós precisamos parar dessa forma, quer dizer, anticristã, de agirmos em relação aos nossos semelhantes. Porque se nós somos judeus, nós temos a Torá, que é um paradigma para vivermos em paz e harmonia. Se somos aí muçulmanos, nós temos o Alcorão. Então nós temos que nos ater a alguma coisa. Se você não tem religião, se você não professa nenhum credo, existe uma religião social, é a ética, que trabalha com princípios. Então, a partir da ética, você tem que se conscientizar da responsabilidade que você tem dentro da comunidade onde você vive. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer imensamente pela participação e pelas informações aqui para a gente. Aproveitar para transmitir os parabéns aqui da Isabel Rafael, do Rodrigo, do Adriano, da Cristina, da Marta, da Lúcia e da Cláudia, pelo aniversário e por estar compartilhando um Luciano, pouco de conhecimento. Eu podia hoje, meu aniversário, aí, 68 anos, apesar que eu já estou do meio do Cabo das Tormentas para outra margem do lado de lá, né? Porque quando você está no Cabo da Boa Esperança, é o que eu digo, o Cabo da Boa Esperança, aquela mansidão, né? Já no Cabo das Tormentas, olha como que Deus é sábio, é o momento que você precisa de mais prudência. Então, por isso que é o Cabo das Tormentas. Então, já é aquela idade avançada. Eu poderia estar aí com a minha família, né, passeando para cá, passeando para lá. Não, mas eu atendi a convocação aqui. Quer dizer, eu não estou na folha de pagamentos aqui da educadora. Então, eu acho que nós temos que fazer essas coisas, sim, porque tem uns aí que, a hora que você chama para fazer uma palestra, fala, quanto que eu vou ganhar? Você sabe isso aí. Ah, porque eu vou falar, não, quanto que é? Não, o meu preço é tanto. E tem uns aí que hoje até empresariam, né? O retor, né? Que é o que fala e escreve. Nós não podemos ser desse jeito. Quando a causa é nobre, pode contar comigo. Agora, se alguém amanhã aí me procurar para falar sobre os benefícios da maconha, né, igual estão falando aí, não conte comigo não, porque eu não vejo benefício nisso daí. Então, o que nós temos que ver benefício é levarmos uma vida sadia, nos alimentando bem, ingerindo bebidas aí que nos façam bem, porque recentemente até saiu aí um estudo que o café, né, acima de 60 graus, né, ele causa câncer no esôfago. Então vamos tomar um suco, né, vamos tomar uma água, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí alguém pode falar assim, mas você toma café lá na padaria, lá. Tudo bem, eu tomo um café, mas eu não tomo café o dia inteiro, né? Então, Luciano, nós temos que, para finalizar, lembrar, não que isso seja voltar ao passado, né? Mas lembrar que você pode não lembrar, ele lá pode não lembrar, né? Eu lembro que quando nós éramos crianças, de 80% a 90% do que nós consumíamos à mesa, na hora do almoço e da janta, vinha tudo fundo do quintal. Qualquer casa tinha sua horta, tinha o seu criadouro ali de galinhas poedeiras e tinha o seu pomarzinho, você sabe disso. Agora, hoje, o pessoal sai da zona rural para comprar ovo na cidade. Então, que civilização é essa, né? Que é tecnologia para lá e para cá, mas isso está comprometendo a boa saúde do ser humano. Então, eu peço a todos aí que tenham consciência, quando forem dar uma festinha aí, né? Façam de conta que vocês estão dando uma festa para o aniversário de criança na escola. Quer dizer, deem uma guaraná, né? E um suco, enfim, alguma coisa que não faça mal para a saúde. E vamos acabar com esse negócio aí, quando a gente vai numa solenidade pública, né? Você chega lá,
vem lá o garçom, né, com aquela bebida, como é que chama aquilo que eles usam muito? Poncho. Tem uma outra aí que é aquela caipirinha, né? Ô, gente, vamos, serve água, serve café e vamos destinar o dinheiro dessas bebidas mais caras para melhorar as condições da saúde, da educação e inclusive da própria educação para proteger a saúde pública. Eu agradeço essa oportunidade e quando for necessário vocês podem me chamar, que eu venho sim, viu? Eu tenho que vir, porque eu já vejo que eu estou além do centro do Cabo das Tormentas, e eu já começo a ficar preocupado, porque o dia que eu chegar lá em cima, ele vai falar, escuta, o que você fez lá embaixo, lá, né? Então... Obrigado pela participação, doutor. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.